Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 1. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um ancião, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus, ou pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas como espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Alguém diz amém por essa palavra? Pedro, o apóstolo da esperança, ele escreve essa carta, a primeira carta, já no final da sua vida, pouco antes de ser preso. Sofrimento nessa carta é uma palavra-chave. Essa palavra aparece pelo menos 16 vezes, e 10 delas estão se referindo ao sofrimento de Cristo, e as outras 6 se referem ao sofrimento dos cristãos. Assim como também graça é uma palavra que aparece muito, e as suas variáveis, na primeira carta de Pedro. É uma carta instrutiva, uma carta com um tom de esperança também, como é a proposta de Pedro ao longo dos seus escritos, né? Pedro é aquele cara que ele fala muito bem nessa carta, ele desenvolve, né, uma cristologia ao longo de toda a carta. Ele fala sobre a encarnação de Cristo, capítulo 1, ele fala sobre os nomes de Cristo, a vida de Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, e por fim ainda fala da sua volta. Pedro desenvolve essa ideia cristológica ao longo de toda a carta. Mas no capítulo 5, encerrando a sua carta, Pedro se dirige àquilo que ele chama de anciãos da igreja. E obviamente quando a gente lê a palavra anciãos, a gente pensa em homens mais velhos. Obviamente, quando a Bíblia fala de anciãos, ela não está dizendo de homens que têm apenas uma idade avançada, mas um nível de maturidade ao longo da caminhada cristã para poder falar, para poder doutrinar e ensinar a igreja. Então Pedro está falando com aquele que ele chama de presbíteros, de anciãos, os pastores da igreja. Pedro está querendo deixar claro para eles essa ideia. Olha, agora é com vocês que eu estou falando. Ele começa a falar ao longo da sua carta, como eu disse, de alguns dos sofrimentos da vida cristã, e chega no final ele vai apontar isso para eles, como se alguém que dissesse assim: olha, tudo que esse povo vai passar, tudo que esse povo vai viver, vocês precisam estar prontos para nesse momento entrarem em cena, aparecerem. E ele está dizendo bem claro: eu exorto a vocês. É como se Pedro dissesse assim: olha, isso aqui é muito mais do que uma simples palavra dirigida a vocês. Vocês, por serem anciãos da igreja, presbíteros da igreja, por terem um cargo elevado, e elevado não no sentido de ser maior ou melhor do que os outros, mas de importância, de responsabilidade, vocês precisam estar atentos a essa palavra que eu vou tratar com vocês. E ele começa a definir algumas coisas. Pedro começa a definir bem o que é o ministério, o que é o santo ministério. E aí eu acho interessante a gente observar, Pedro olha para ele e diz assim: lembre-se de uma coisa, pastoreiem, alimentem, como está aqui na minha tradução, o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Ele deixa claro, parece que se a gente for falar com um presbítero, com um pastor, para ele pastorear é algo normal, sim ou não? Na lógica humana, dizer que ele deve pastorear é um fato. Mas me parece, de maneira a interpretar o texto,
que a ênfase aqui é muito mais do que só na expressão pastorear. Porque Pedro está dizendo o seguinte, olha, primeiro, pastoreiem o rebanho. Diga comigo, rebanho. Esse é o primeiro detalhe que Pedro deixa claro. Pedro não está falando de qualquer povo. Pedro não está falando de qualquer categoria. Pedro não está falando de um tipo não, ele está dizendo o seguinte, pastoreiem o rebanho de Deus. Ou seja, simplificando, ele está dizendo, pastoreiem as ovelhas de Deus. Irmão, e isso é característico do povo de Deus. O que, pastor? Ovelhas. Perceba que Pedro não está dizendo assim, vocês devem pastorear ímpios. É isso que Pedro está dizendo? Ele não está dizendo, olha, pastoreiem os bodes de Deus. É isso? Também não é. Por quê, pastor? Porque, obviamente, quando a gente fala de rebanho de Deus, a gente está falando de ovelhas. Por quê, pastor? Bodes são impastoreáveis. Deveria ser fato para nós que no meio do povo de Deus não deveria existir bodes. Deveria ser fato para nós, dentro de uma perspectiva da igreja, de que a igreja é constituída por ovelhas. Você nunca vai ver uma ovelha com garras. Você nunca vai ver uma ovelha com aqueles dentões afiados, porque isso não é característica dela. As ovelhas são diferentes. O rebanho de Deus é diferente. Porque o próprio Jesus disse, João capítulo 10, verso 11 está escrito, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu enquanto bom pastor, eu vou lidar com as minhas. Você conhece um crente impastoreável? Conhece aquele crente que pastor não pode abrir a boca e falar nada? Quem é esse pastor? Bodão. Bode. Quem é esse pastor? Ah, não, eu faço como eu quiser. Eu toco a minha vida do meu jeito. Aí, não sou eu, está escrito, vocês estão lendo o texto. O rebanho, as ovelhas de Deus. Irmão, eu não sei se eu deveria dizer, parece contraditório a ideia de dizer que existe crente bode. Sabe, ninguém fala ao coração dele. E eu não vou dizer só numa perspectiva pastoral, não. Não é só isso, não. Tem gente que ele não sabe o que é ouvir conselho. E conselho em determinada estrutura dentro da palavra de Deus, partindo de outro homem, é aceitável ou não. Mas tem gente que nem os mandamentos de Deus ele não coloca em prática. E mandamento não tem meio termo, irmão. Ou você cumpre ou você não cumpre. É simples assim. Ah, eu não gosto, não tem problema. Se foi Deus quem disse, está dito, ponto final. Quem é esse? É esse tipo de gente que Pedro está dizendo, olha, se preocupa em uma coisa, em quê? Em pastorear quem quer ser pastoreado. Tem gente que vem para a igreja, e a gente até citou isso aqui no louvor, ele vem para pedir a Deus, vem para receber de Deus, e eu já disse aqui várias vezes, culto não é para isso. Não, pastor, não. Se você vem para o culto achando que você tem que pedir uma bênção, fique em casa. Pare com isso. Amadureça. Culto é para a glória de Deus. A gente canta para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Aqui culto ainda é para Ele. Simples assim. Agora, se você vem e não abre a sua vida, entenda o que eu estou dizendo aqui, pense a palavra. Se você não se submete a um certo nível de liderança, irmão, você não entendeu ainda o que é ser igreja. Você não entendeu ainda o que é estar dentro da comunidade dos santos.
você não está apto ainda para entender ou para viver a realidade do Evangelho. Não, pastor, Aí pasme, sabe por quê? Porque se você não está, como Pedro está dizendo, nesse grupo que é de ovelhas, tem um problema. Qual o problema? Projeta para mim, por favor, Mateus 25, 32. Qual é o problema, pastor, de quem não é ovelha? Um só. Só um problema. Todas as nações, isso aqui é Jesus dizendo, serão reunidas diante dele, e ele fará o quê? Separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Próximo versículo. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os... O que é que vai acontecer, pastor? No último dia Jesus vai separar. Se você não é ovelha, você vai estar do lado esquerdo dele. O próprio Jesus faz separação entre ovelhas e bodes. Irmão, no céu não entra só quem é pastor, no céu entra ovelha. No céu não entra cantor, no céu entra ovelha. No céu não entra apóstolo, entra ovelha. No céu não entra diácono, entra ovelha. Se você faz parte desse grupo, aí é outro detalhe. Aí há uma morada preparada para você. Pedro está dizendo, olha, pastoreiem o rebanho. Quem é pastor? Aquele que se permite fazer parte desse grupo. Que se permite ser pastoreado, ser confrontado, ser ensinado. Porque são esses que Jesus lá no último dia vai separar. Aqui a gente olha e talvez humanamente não faz distinção, diferenciação nenhuma, mas Jesus conhece. Jesus sabe. Ele disse assim, olha, quando eu falo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os bodes não. Mas ele diz, as minhas ovelhas sabem. Elas conhecem bem. Elas estão dentro do meu aprisco, dentro do meu rebanho. A primeira verdade que Pedro está estabelecendo é rebanho. A segunda verdade que Pedro está estabelecendo é, esse rebanho é o rebanho de Deus. Diga comigo, é o rebanho de Deus. Irmão, posso ser sincero? Se algumas pessoas lessem apenas essa primeira parte A do versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 5, muita coisa mudaria na igreja de hoje. Pedro está dizendo assim, primeiro, pastoreiem ovelhas. Tem que ser rebanho. Tem que ser rebanho. Pedro, qual que é a segunda verdade? Esse rebanho, pastor, ancião, líder, entenda uma coisa, não é seu. Esse rebanho é de quem? De Deus. Por que Pedro está dizendo isso? Porque possivelmente, profeticamente, ao longo do tempo, ele já estava vendo o que aconteceria em muitas igrejas hoje. O que, pastor? Homens que entendem que detêm a suprema autoridade sobre o rebanho de Deus. Hoje a gente vê esse nível de competição. Tem pastor, tem líder que manda na vida do povo. Parece estranho, né? Mas é uma realidade. Não entenderam isso aqui, ó. Irmão, glória a Deus porque o Senhor me confiou aos outros pastores o ministério pastoral. Glória a Deus por isso. Isso é motivo de honra, de alegria. Mas eu, enquanto pastor, preciso entender uma coisa: nenhum de vocês aqui são ovelhas minhas. Que isso, pastor? O que Pedro está dizendo? Vocês são rebanho de quem? Eu não posso olhar e falar assim, você é meu. Não. Pedro está dizendo assim, tomem cuidado para que vocês não se achem superior ou num nível de superioridade para assumir o controle da vida dessas ovelhas. Por quê? Porque tem gente que se submete a um nível de liderança abusiva, absurda, e a gente tem visto ao longo da história o que tem acontecido, principalmente nos últimos dias.
Gente que não faz uma viagem se o pastor não assinar embaixo. Gente que não compra uma casa se o pastor não assinar embaixo. Isso parece loucura, mas acompanhe e você vai ver. Gente que não casa se o pastor falar assim, você tem que casar com esse aqui, ó. O que é isso? É o que Pedro está dizendo. Não entenderam ainda que o rebanho é de... O único que assumiu a autoridade do rebanho, o único que assumiu a autoridade para essa posição foi Jesus. João 10, 14 e 15, ele diz que é o bom pastor, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, que assim como o Pai conhece a ele é conhecido das suas ovelhas, e ele sacrifica a sua vida por elas. Por que é que esse rebanho é de Deus? Por que é que você, antes de qualquer coisa, é ovelha do pasto de Jesus? Porque quem morreu por você e por mim, não foi eu, não foi você, foi ele. O sangue que clama sobre a minha e a sua vida não é sangue de pastor, não é sangue de bode, é sangue do Cordeiro. Então você precisa entender uma coisa, antes de qualquer coisa, Jesus é o nosso supremo pastor. Pastor, o que o senhor está dizendo a ser insubmisso? Não. Estou dizendo para você que o dia que eu te disser qualquer coisa que contrarie a ordem do supremo pastor, eu não sou digno mais da sua confiança. É isso que eu estou dizendo para você. O dia que nós abrimos a boca aqui e falarmos qualquer coisa que esteja contrária à ordem do supremo pastor, fuja desse lugar. Mas é o meu pastor querido, amo tanto o pastor Leandro, glória a Deus, te amo também. O pastor Leandro falou que eu tinha que sair daquela empresa, porque senão eu seria amaldiçoado lá dentro. Não, o pastor Leandro falou comigo que eu tinha que casar com aquela pessoa, porque aquele era o homem dos meus sonhos, era o homem de Deus para a minha vida. Sai fora. Sabe qual que é o problema de muita gente? A dominação é o fruto da submissão exagerada. Por que tem gente que se submete a um nível de liderança que não é divino, celestial? Porque acha que tem que se submeter a tudo e a todos e a qualquer coisa. E por isso que tem muita gente que, infelizmente, sai da igreja dizendo assim, fui ferido pela igreja. Fui ferido pelo pastor, fui ferido pelo líder. Aí você vai olhar no contexto todo da história, é gente que se submeteu além do que a perspectiva bíblica determina. Irmão, homem nenhum tem autoridade para dirigir a sua vida. E o que eu estou falando aqui é para que você cresça em maturidade, para que a gente saia do jardim de infância da fé. Homem nenhum tem autoridade para isso. Case com quem você quiser, more onde você quiser, compre o carro que você quiser. Agora, seu pastor, os pastores te deram orientação, ouça, pondere, analise, confira na Escritura. Veja se isso provém de um coração servil ou de um coração dominador. Veja se isso está alinhado à realidade bíblica, de uma submissão bíblica ou não. Porque antes de tudo a gente precisa entender que lá no fim nós não vamos dar conta para mim, nenhum de vocês. Nós vamos estar todos diante do tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas a Ele, em última instância. Quem vai julgar todas as suas obras que vão ser provadas e testadas pelo fogo é Ele, meu irmão. Não sou eu. E sabe o que é melhor? Eu também vou estar lá nesse tribunal. As minhas obras também vão ser passadas pelo fogo. Eu vou chegar e vai lá, Leandro, isso aqui queimou, já era. Essa aqui não passou. Eu vou estar lá junto com você. Então a gente precisa ter consciência primeiro. O que Pedro está dizendo é ovelha. Os bodes ele põe de lado. Segunda coisa, ele está dizendo, essas ovelhas, em primeira instância, e para dizer também em última, são de você, primeiramente é de quem? Quem é que comprou você?
com o sangue dele. Isso é o primeiro detalhe. Pedro está estabelecendo uma cultura, se assim eu posso dizer, para que aqueles anciãos, aqueles presbíteros tenham um entendimento desse rebanho de Deus. Só que não acaba aqui. Primeiro ele está dizendo, esse é o rebanho de Deus. Esse rebanho de Deus que está entre vós. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele. Pedro acabou de dizer quem é esse rebanho. Agora ele está dizendo assim, olha, esse rebanho foi confiado a vocês. Esse rebanho, como diz a minha tradução, está entre vós. Isso aqui é tão lindo, irmão. Sabe por quê? Eu, desde muito novo, eu sempre soube para que Deus me chamou. Eu nunca tive dúvida. E cada um Deus trabalha de uma maneira diferente, mas eu sempre tive dúvida sempre tive certeza do meu chamado, do porquê eu nasci, o que Deus me faria ser, sempre, desde muito novo. Só que Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ter consciência, entendimento, de que esse rebanho foi confiado a vocês, foi entregue a vocês. Pedro não está dizendo assim, não foram vocês, presbíteros, que escolheram esse povo. Consegue entender isso? Não foi isso. Ele está dizendo, esse povo foi entregue, foi confiado a vocês. Ele é de Deus, Deus confiou a... Por isso, o profeta Jeremias, no capítulo 3, no verso 15, ele diz que Deus é quem dá pastores, a expressão ali, governantes, pastores, autoridades, ao seu povo, à sua igreja. É Deus, entenda isso, é Deus quem dá pastores à igreja. E não é Deus quem dá igrejas a pastores, não é isso. Deus dá pastores ao seu povo, à igreja. Por quê? Tem um monte de gente, hoje é fácil. Você quer ser pastor? Não vou fazer isso, obviamente. O que você é, fulano? Apóstolo. Quem te ungiu? Eu mesmo. Você presta as contas para quem? Para mim mesmo. Que igreja você congrega? A minha mesmo. Qual é o povo que você pastoreia? O meu mesmo. Tem um monte de gente por aí assim. Aí Pedro diz assim, deixa eu dizer para vocês, é Deus quem escolhe. É Deus quem diz assim, esse aqui eu vou entregar ele para esse povo, não é esse povo para ele, entende? É como se Deus dissesse assim, os pastores que eu vou levantar, esses são os presentes para a igreja. Por isso que é Deus quem levanta. Porque, irmão, quem não tem chamado só dá trabalho. Quem não tem chamado só arruma confusão. Pastor, você não pode falar isso? Claro que posso. Quem Deus não levantou para estar onde acha que ele tem que estar, só dá problema. Ah não, eu agora sinto que eu fui chamado para isso, para ser missionário. Nunca fez missão nem do outro lado da rua. Não, eu sinto que agora eu sou pastor. Nunca se submeteu à autoridade e liderança de ninguém. Abre igreja no outro dia. Não, eu fui ferido pela minha antiga igreja. Aí ele vai lá, pega um cômodo, 10 por 10, nem sei se existe. Assim, põe umas cadeirinhas, que som ruim. Aí começa a pregar. Aí ensina o povo todo tipo de heresia, doutrina errada, tudo que está fora da Bíblia. Pastor. Aí como tem gente insensato, e uma insensatez que muitas vezes é compreensível por falta de doutrina bíblica, vai para lá. Quem quer ser o pastor? Fulano de tal. Só que você vai ver na história, é auto-ungido, nem sei
Loucura essa. Se auto-intitulou. Não é Deus quem confiou ele, aquele povo, aquele rebanho. Mas por causa de títulos, de posição. E eu acho que quando Pedro escreve especificamente essa parte, parece que um eco das palavras de Jesus nasce assim no coração dele. Porque Jesus uma vez olhou para esse Pedro aqui, João capítulo 21, do verso 15 ao 17. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim: não, Senhor, eu gosto de ti. A tradução do grego é muito próxima ali. Pedro, você me ama? Eu gosto de ti. Aí Jesus pergunta para ele: Pedro, você gosta de mim? Ele fala: Jesus, triste, né? O senhor sabe que eu gosto, o senhor conhece meu coração. Aí o que Jesus fala com ele? Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas. Jesus falou que Pedro, vai lá. Você me amar de verdade? Cuida dos meus cordeirinhos. Apacenta as ovelhas que eu estou confiando a você. Não é que você escolheu. Eu estou confiando a você. E quando eu entendo isso aqui, essa compreensão de ser confiado, essa é a hora que dá aquele peso assim. E um peso bom. Porque uma certa vez eu ouvi, e isso nunca mais saiu do meu coração. Quando eu entendi isso, eu falei: realmente, isso é muito sério. Se eu entendo que o rebanho é de Jesus, rebanho de Deus, que Ele me confiou, eu preciso entender. Eu sou um pastor auxiliar de Jesus. Pensa o que é isso. Jesus vai chegar no último dia, olhar para esses, e obviamente que em primeira instância Pedro está falando para os anciãos da igreja, mas de uma forma macro ele está falando para todo mundo que tem um certo nível de autoridade, de liderança. Vai chegar no último dia, e ele vai olhar para mim e vai dizer assim: você cuidou do que eu te dei? Você era o meu auxiliar lá na terra. Eu levantei você com um nível de autoridade para isso aqui. Eu te dei uma voz para fazer e para cumprir essa determinada missão. Eu dei a você autoridade sobre esse rebanho, para cuidar desse povo. E isso é muito sério. A segunda realidade disso, além de estar confiado por Deus, ele está dizendo que esse rebanho que é confiado, esses anciãos estão entre eles. Percebe que Deus não está tirando esses homens de outro lugar e colocando dentro do seu povo, do seu rebanho? Não é isso. Esses anciãos estão dentro desse rebanho, fazem parte do rebanho de Deus. O que é isso? É entender, antes de qualquer coisa, você também é ovelha. Ah, eu sou diácono, mas você também é ovelha. Eu sou pastor, mas você também é ovelha. Eu sou missionário, você também é ovelha. Você está entre ou dentro, faz parte desse rebanho de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, ele dá uma instrução, conversando também com os líderes da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, sabe o que ele projeta aqui, que esse texto é muito lindo, Atos 20 e 28, Paulo, quando está falando também com os anciãos da igreja de Éfeso, ele dá para eles uma instrução, e você que é inteligente ao ler vai entender isso: cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio. Veja o que Paulo está dizendo: cuidem de e de todo o. Paulo não está dizendo cuidem do rebanho de Deus e você
Ele está dizendo, primeiro cuidem de... Isso é consciência de que todo pastor é uma ovelha. De que todo líder é uma... De que todo homem que tem uma certa voz de influência, de autoridade, antes de tudo, ele é uma... Tem gente querendo cuidar do rebanho de Deus, esquecendo dele mesmo. Tem gente olhando assim, eu preciso fazer. Meu Deus, se eu não fizer, quem é que vai fazer a obra da igreja? Aí vem Paulo e diz assim, cuida de você. E cuidar de você não é se autopastorear. Cuidar de você não é autodefinir aquilo que você tem que fazer, não é nada disso. Eu sempre disse isso. Todo pastor precisa de pastor. Todo pastor precisa de pastor. Conversava essa semana passada, retrasado, com um amigo, e ele falou justamente sobre isso. A gente assume um lugar na nossa vida, muitas vezes, de intocabilidade. Um lugar onde a gente se fecha na nossa autoridade, um lugar onde a gente se fecha na nossa autoridade, liderança, e onde a gente acha que a gente não precisa ser cuidado, ser pastoreado. Eu abri a minha vida para o pastor Arthur? Não, eu sou pastor igual ele. Eu falar com o pastor Célio que eu estou desanimado? Não. O que ele vai pensar de mim? Leandro naufragou na fé. Aí Paulo está dizendo assim, olha, cuida de você. Você precisa de alguém que fale ao seu coração. Vou usar uma expressão tão clara para você não fingir que não é com você. Alguém que coloca o dedão na sua cara e fala assim, você está errado. Você está indo para o caminho errado. Rapaz, você pregou mal, hein? Falou bobeira. Não, esse não é o caminho. Seu coração está no lugar errado. Todos nós, todos, sem distinção, precisamos de alguém que fale ao nosso coração, todos. Ah, mas eu assumo o microfone. Você precisa ser cuidado. Não, mas eu sou líder na casa de Deus. Vou contar as minhas fraquezas, os meus pecados. Vou confessar para o meu irmão as minhas tentações. Vai me chamar de pecador. E a gente é mesmo. Vai dizer que eu estou fraco. Todos nós precisamos ser cuidados, ser pastoreados, ser acompanhados. Não existe liderança bíblica sem supervisão. Não existe liderança bíblica sem prestação de conta. Não existe isso. Irmão, se você nunca leu o Novo Testamento, pare para ler, veja as cartas do apóstolo Paulo. O conselho da igreja todo era plural. Era sempre mais de um. Deus não entregou a autoridade plena a um homem que toma conta de tudo, não. Sempre existia um colégio ali, um conselho que resolvia, que tomava as decisões. Por quê? Porque homens são falhos, são pecadores. Homens têm a natureza de errar, de falhar. E se nós colocarmos qualquer um de nós em um lugar de intocabilidade, um lugar de autoridade suprema, quem é que vai falar com a gente? Quem é que vai tocar o nosso coração? Quem é que vai dizer para a gente que você está errado? Não é por esse caminho. Por isso Paulo está dizendo, cuida de você. Se submete a alguém. O dia que você precisar de oração, procure lá um amigo de oração e diga para ele, rapaz, ora por mim, está ruim. O dia que as dúvidas começarem a surgir na sua mente, na sua cabeça, se cerque de alguém maduro na fé. Se cerque de alguém que vai poder aconselhar você dentro da Escritura, que não vai abrir mão de um tio da palavra de Deus, para que você não caia. A gente acha que vida cristã não se... pastor, não, aqui dá para me encaminhar. Não dá, irmão. Provérbios 18, se não me falha a memória, a Bíblia fala que o homem que se isola, ele se volta contra a verdadeira sabedoria, e ele está buscando os seus próprios interesses.
Nós precisamos submeter a nossa vida a alguém. Precisamos prestar contas e dizer, rapaz, eu errei, eu falhei, eu pequei. Por quê? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Por mais que Deus tenha constituído homens sobre um certo nível de autoridade, a igreja permanece sendo um corpo. Por isso que a Bíblia diz que quando um membro ele se dissipa desse corpo, a gente deveria alertar. Deveríamos tomar cuidado. Cuidado quando você esconde as suas falhas sem a capacidade de revelar para alguém maduro na fé. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso contar minha... Não, por favor, não faça isso. Senão amanhã o Cidade Nova todo vai saber os segredos mais obscuros da sua vida. Não faça isso. Você tem pastor. Eu sei que você tem. Se não tem, procure hoje um amigo que já caminhou umas milhas a mais que você. Comece a sair das mesas que você senta, que não estão baseadas na palavra de Deus. Comece a se cercar de amigos que vão te levar para perto de Deus. Comece a ir para lugares onde você sabe que dali vai fluir alguma coisa que é boa, que vem de Deus. Comece a caminhar com gente que já caminhou, lugares que você tem vontade, desejo de chegar. Comece a ouvir pessoas que têm a capacidade de ensinar aquilo que você ainda não sabe. Sinta para ouvir gente mais madura na fé, gente que já cresceu, já caminhou. Nós não sabemos de tudo, irmão. Quem dera. Tem tanta gente melhor do que a gente, melhor mesmo, que a gente precisa ouvir. Sentar e dizer, cara, fala comigo, me ensina isso aqui. Eu não entendi, eu não sei como é que é. Não, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, faz alguma coisa. Mas a gente acha que a gente conhece. E aí a gente quer servir e servir e servir e servir o ministério, sem o que Paulo está dizendo, sem cuidar da gente. Sem cuidar do nosso coração. E por que, parafraseando o que Pedro está dizendo, aí ele diz, quando vocês cuidarem desse rebanho que foi confiado a vocês, cuidem, não por força, mas voluntariamente. Não pela ganância do lucro, mas como espírito pronto. Não como senhores, dominadores sobre a herança de Deus, mas como exemplo. Aí Pedro diz assim, como é que você vai cuidar disso? Primeiro, voluntária, generosa e amavelmente. Sem ganância, sem dominação, sem força. Por quê? Ele está dizendo, primeiro, faz isso voluntariamente, sem obrigação. Tem gente que acha que Deus um dia lá no céu olhou para a terra e falou assim, eu vou atazanar a vida de alguém, vou julgar ele no ministério. Não. Vou pegar esse aqui para a cruz. Você vai virar pastor, vai virar líder da igreja. Pedro está dizendo assim, olha, você vai fazer? Vou. É o seguinte, sem força, desobrigado, não aguento mais pregar, todo dia, não aguento mais servir lá na igreja, eu não estou aguentando mais, quinta, sábado e domingo, está difícil, ainda tem uns dias aleatórios no meio da semana, não, isso aqui está pesado demais, vou largar, vou abandonar, vou deixar para lá. Aí vem Pedro e fala assim, sem obrigação. Por quê, pastor?
quem é movido por obrigação, perde o prazer pela missão. Irmão, o dia que a gente assumir esse microfone só por conta de obrigação, meu amigo. O dia que esses meninos aqui começarem a tocar e a cantar, obrigados, você vai ver o que vai sair daqui. O dia que você vê os diáconos que estão aí em pé, por obrigação, meu irmão. O dia que as irmãs que fazem a limpeza da igreja, do templo, começarem a limpar por obrigação, a gente perde o prazer. Como é bom você ouvir alguém que está ali porque ama estar. Como é bom você ouvir alguém que toca porque ama tocar, canta porque ama cantar, ministra porque ama ministrar, serve porque ama servir. Primeiro Pedro está dizendo, olha, sem obrigação. Segundo, e é um outro problema, agora, sem ganância. Zoião grande. O que Pedro está dizendo é, coloque o seu coração no lugar certo. Por quê, Pedro? Porque ele sabia. A Bíblia já era clara em dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Por que você acha que tem gente hoje que não prega se não for por oferta X? Você vai por quanto? Por 8. Por 5. Por 2. Você vai por quanto? Por 2, mas tem que ter hotel 5 estrelas. Me leva nos melhores restaurantes. Eu só saio do aeroporto de SW4. Eu não preciso dizer, eu estou pregando para uma igreja inteligente. Aí Pedro está dizendo, é sem ganância. Faz o que então, Pedro? Olha bem. Se você não está com o seu coração no lugar errado. E lugar errado não é só ambição pelo dinheiro, não, é pelo poder também. Porque posso dizer para você, tem gente que ama estar com o microfone na mão, porque isso aqui passa para ele uma sensação de poderio, de autoridade acima dos outros. Tem gente que não, e posso dizer, vai doer, mas é uma verdade, tem gente que não serve para estar com o microfone na mão. Não, pastor, não. Tem gente que pega o microfone e o que ele solta é o quê? Só dor, só tristeza, só cutuca, só fere. Porque é assim que ele está. Tem gente que vai abrir a Bíblia, lê um texto, não fala nada com nada, só julgamento. Só pedrada, só pancada. Tudo porque é a hora que ele tem a sensação de poder de dizer aquilo que ele quer, que sem o microfone na mão ele não consegue falar. Aí Pedro está dizendo, primeiro, não é por obrigação, não é por ganância. E o que, Pedro? Não sejam senhores sobre a herança de Deus. Irmão, isso aqui é muito pesado. Pedro chama esse povo primeiro de rebanho de Deus e diz que eles agora são herança de Deus. Você sabe o que é isso? Pegue o peso da palavra, irmão. Ele está chamando a igreja de herança de Deus. Tem tempo para falar disso aqui. Sem dominação. Não sejam senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Eu não preciso nem falar de testemunho aqui, né? Sem dominação. Pedro está dizendo, entendam qual é o verdadeiro sentido do amor. E qual é o verdadeiro sentido do amor? Servir o outro. Se entregar pelo outro. Esse é o padrão que ele estabelece. Por quê? Aí Pedro fala, e aqui a gente encerra. Verso 4. Quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Primeiro detalhe, Pedro está dizendo, esse sumo pastor vai aparecer. Você ainda crê nisso? Só meia dúzia. Você ainda crê nisso?
Ele vai aparecer. Ele vai retornar. Agora, Pedro está dizendo, até quando que a gente vai nesse ministério, Pedro? Até quando que a gente vai servir sem obrigação, sem ganância, sem dominação? Até quando? Aí ele diz, quando o sumo pastor, irmão, colocou a mão no arado, querido, suporta. Tem dias no ministério que você vai chorar mesmo, vai chorar. Tem dias que você vai olhar para o lado e os seus amigos não vão estar ali, vai acontecer. Tem dias que pessoas queridas vão te ferir. Gente que você ama, que você cuidou, que você tratou, que como Pedro diz, você alimentou, vai ferir você, vai falar mal de você, vai virar as costas para você. Isso tudo está incluído no bojo do ministério, faz parte. Agora, não é justo que Cristo me confie algo tão glorioso, tão santo, tão maravilhoso, e eu pare no meio do caminho de Deus, não aguento mais, não quero saber mais de igreja, de povo de Deus, de rebanho de Deus, estou fora disso. Até quando vai o nosso ministério? Até o dia que o sumo pastor aparecer. Ele não apareceu ainda não? Continua servindo em amor. Ele não apareceu ainda não? Continua entregando a sua vida, gastando a sua vida por amor dele e para a glória dele. Pastor, mas está difícil para todo mundo, irmão. O ministério está pesado, chama os seus amigos, faz aquela reunião na sua casa, fala, vamos orar junto. Jesus, quando vai enfrentar o Getsemane, ele sabia que seria difícil. O auge da dor de Jesus foi ali. Sabe o que ele fez? Chama os 12 e fala assim, olha, recolhe alguns para lá, 3 ele chama mais perto e fala assim, por favor, ore comigo, porque a minha alma está abatida até a morte. É Jesus quem fez isso. Na hora da dor, ele chamou os seus amigos para orar com ele. Ele chamou os 3 mais íntimos para interceder com ele. Jesus não desceu da cruz. Jesus não fugiu da cruz porque era difícil. Não. Ele permaneceu até o fim. Aí vem Paulo para coroar tudo isso. No fim da sua vida, no fim do seu ministério. Paulo está escrevendo para Timóteo a sua 2ª carta. E no capítulo 4 ele diz assim, eu já estou sendo oferecido como uma oferta de libação. Paulo está dizendo, a minha vida já está indo. Eu já sofri muita coisa, já padeci muita coisa. Falou assim, está próximo o tempo da minha partida. Mas eu combati o bom combate. O que você fez, Paulo? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a minha fé. Paulo está dizendo, eu sei o que é o ministério. Eu sei o que é sofrer. Já sofri naufrágio, chibatada, fome. Tudo que vocês pensarem, eu já passei. Mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Aí ele fecha dizendo assim, agora. Agora o quê? Depois que eu combati, que eu acabei e que eu guardei, me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Para quem combate o bom combate da fé, para quem termina a carreira, para quem guarda a fé, só tem uma coisa reservada: a coroa da justiça. Por isso Pedro diz, naquele dia, o sumo pastor, vocês não vão receber de outra pessoa, vocês vão receber do supremo pastor, uma coroa de glória incorruptível. Coisa boa é chegar no final do ministério, no final da sua vida, diante do Santo Jesus, do supremo pastor, ele olhar para você e falar assim, valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena? Você aguentou, né? Acabou o bom combate, conseguiu suportar até o fim, guardou a sua fé, pois é hora de ser coroado. E essa coroa é incorruptível. Ah, irmão,
Tem gente por aí caçando ouro, caçando prata. Tem gente por aí caçando like na internet. Tem gente por aí caçando visualização. Tem gente por aí caçando uma foto naqueles banners assim, tem 50 pessoas e o nome dele lá. Tem gente caçando isso. Aí vem Pedro assim: você deveria esperar uma coisa no fim da sua vida. Não são os likes, não são o reconhecimento, não é a fama, não é o dinheiro, não é o poder. O que eu deveria guardar, Pedro? Essa coroa, que quem vai te coroar é o Supremo Juiz. Coloque o seu coração no lugar errado, no lugar certo. Tire os seus olhos do lugar errado. Perceba bem se você está servindo esse santo ministério em amor, em verdade. Posso dizer para você, no fim, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Você consegue entender isso aqui essa noite? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu orar com você. Aproveita que enquanto você ora, interceda pela liderança. Que Jesus nos dê graça para que a gente continue no caminho certo. E o caminho certo não é a nossa opinião, o caminho certo é a vontade de Deus. O caminho certo é o que o Senhor deixou. Curve a sua cabeça. Pai, mantenha os nossos olhos em Ti, Senhor. Mantenha os nossos olhos na Tua palavra. Que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou e que o Senhor comprou com o Seu sangue. Que nós possamos entregar ao Senhor no último dia aquilo que o Senhor disse que é a sua herança. Que o nosso coração esteja voltado no Senhor. Que nesse lugar o Senhor levante homens e mulheres que vão servir em amor, por amor. E eu oro para que esse serviço e esse coração dure até o dia que o Senhor retornar. Onde eu creio que nós receberemos coroa incorruptível, Senhor. Eu creio plenamente nisso. Que no decorrer da nossa caminhada, nós honremos o nome do Senhor com o nosso serviço. Nos ensina, Jesus, a cuidar do rebanho do Senhor. Nos ensina a cuidar da sua noiva. Nos ensina a preservar também a nossa vida e a manter as nossas vestes limpas e santas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode glorificar Jesus aí do seu lugar.